este céu azul ficar enegrecido, com milhões de nuvens negras poluindo o ar. Esse mundo que hoje canta se ouvirá gemidos, se ouvirá, se ouvirá. Quando o sol escurecer e não der mais o brilho, e não for simplesmente apenas um eclipse. Quando isso acontecer é tempo de clamor, é tempo de dor, é o apocalipse. São 7 taças derramadas da ira de Deus sobre a terra, sobre os rios, sobre os mares, convertendo águas potáveis em rios de sangue. Terão explosões de bombas nucleares. É a ira de Deus que se derramou nos ares, que destruiu cada satélite que estava lá. Internet, telefone, TV, estação de rádio, toda a tecnologia humana vai falhar. São panes no sistema, aviões caindo, porque do nada o piloto sumiu e ninguém viu. É trem desgovernado e carros que bateram, é o metrô que não parou na estação. Mas que confusão, é a dor da mãe que perdeu o filho, a declaração da sua alma triste. É o apocalipse, é o apocalipse. Mas enquanto o mundo chora, a igreja está na glória, comemorando a vitória que ela teve sobre a morte, glorificando, adorando, exaltando, declarando pro inferno que Jesus é forte. Vai ser lindo aquele dia, quando o sol da alegria vai brilhar sobre a igreja, vai enxugar todo o seu pranto. Vai ser maravilhoso estar no céu de luz, olhar os olhos de Jesus e dizer: Tu és santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Cordeiro que venceu. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Filho de Deus. Mas enquanto o mundo chora, a igreja está na glória, comemorando a vitória que ela teve sobre a morte, glorificando, adorando, exaltando, declarando pro inferno que Jesus é forte. Vai ser lindo aquele dia, porque o sol da alegria vai brilhar sobre a igreja pra enxugar todo o seu pranto. Vai ser maravilhoso estar no céu de luz, olhar os olhos de Jesus e dizer: Tu és santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Cordeiro que venceu. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Filho de Deus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Cordeiro que venceu. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo é o Filho de Deus. Santo é o Filho de Deus. Santo é o Filho de Deus. Pai do Senhor, amados irmãos, nesse exato momento nós iremos trazer uma palavra de Deus ao teu coração, mas antes eu quero que os amados irmãos abram a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, que diz: Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina:
olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressa a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e que semeia contenda entre os irmãos. Amados irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã, através da internet, nós iremos dar um estudo bíblico sobre o cuidado com aquilo que falamos. O cuidado com aquilo que falamos é a mensagem que nós iremos, nos poucos minutos que nos resta, transmitir para você. E da mesma maneira que Deus fala comigo, porque a mensagem primeiro passa pelo pregador, passa pelo profeta, Deus trata com o pregador, Deus trata com o profeta, para depois falar com a igreja, para depois falar com aquele que precisa receber algo da parte de Deus. E aqui diz, meus amados, que nós devemos ter cuidado com a língua, porque o apóstolo Tiago, lá na sua epístola, ele diz que a língua é um pequeno membro que é como a chama que incendeia todo o bosque. Nós devemos, amados irmãos, pedir a Deus a cada dia para que Ele nos ajude a controlar a nossa língua. Para que Ele nos ajude a controlar o nosso linguajar. Para que nós não venhamos falar palavras precipitadas. Para que nós não venhamos falar palavras indecentes. Para que nós não venhamos falar palavras incorretas, que desagrada a Deus e que não traz nenhuma edificação. E aqui, o comentarista da lição da Escola Bíblica Dominical, primeiro ponto, ele diz assim: evitando a tagarelice. O que é isso aqui? É porque tem pessoas que falam demais. Tem pessoas que não param de falar. Tem pessoas que falam demais. E eles precisam, nós precisamos a cada dia ter temperança. Ou seja, equilíbrio naquilo que nós iremos falar. Porque a Bíblia ensina que nós temos que ser tardio no falar e mais sábio no ouvir. Mas tem pessoas, meus amados irmãos, por aí afora, pois a carapuça só cai na cabeça de quem merecer, não estou julgando a ninguém, mas ensinando somente a palavra e aprendendo também com o Espírito Santo, que nós devemos ter controle e parar de falar demais, parar de falar bobagem, parar de falar tolice, parar de falar coisas indecentes, coisas imorais e coisas que desagradam a Deus e que não traz nenhuma edificação para a igreja de Cristo. Pois, como lemos aqui neste capítulo, é abominação e sempre será abominação para os olhos do Senhor. Falso testemunho, falar aquilo que não sabe, falar aquilo que nunca viu, inventar calúnias, inventar conversas, inventar coisas que nunca aconteceram,
para prejudicar o irmão ou a irmã, isso é culpa de quem? É por causa dessa língua que nós precisamos controlar. Isso é culpa de quem? É por causa dessa língua abençoada, que eu não posso transferir outra palavra, mas posso dizer dessa forma, que nós precisamos moldar e controlar. Vamos pedir a Deus, irmão, para nós parar de falar tanto. Vamos pedir a Deus para nós parar de falar aquilo que não sabe. Vamos pedir a Deus que nos ajude a não cometer o falso testemunho contra nosso irmão ou contra nossa irmã. Porque por causa da língua, muitos têm pagado preço. Por causa da língua, muitos têm sofrido perseguições, têm sofrido calúnias, defamações e outra série de coisas. Por causa de quê? Por causa desse pequeno membro, conhecido como língua, que precisa ser moderado, que precisa ser equilibrado o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de se expressar. E não viver com tagarelice, falando o que os outros dizem, falando o que os outros pensam, falando o que os outros acham, falando o que os outros transmitem para nós. Cuidado. Porque Cristo disse que nós temos que orar. Mas além de orar, Cristo deu antes duas recomendações: olhar e vigiar. E eu quero, pela permissão do Espírito Santo de Deus nesta manhã, dizer para você que antes de falar uma coisa, veja se é verdade. Não fale porque os outros falaram. Não diga porque os outros disseram. Procure ver a veracidade da situação para que você não venha prejudicar o irmão ou a irmã ou aquele que se sentiu ofendido com a minha ou com a sua atitude. Com aquilo que nós falamos. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu aprendi com um certo pastor 3 coisas que não voltam atrás. Dia que passou, pois dia 7 de junho de 2018 já passou, já não volta mais. Eu voltei outro dia 7 de junho, mas não é mais 2018, é de 2019. Se Deus permitir. Palavra mal proferida, né? Porque às vezes proferiu uma palavra que não deveria falar, disse uma coisa que não deveria dizer, acabou machucando o irmão, acabou machucando a irmã. Deus guarda a hora dessa, né? Que Deus nos guarde para que isso nunca venha acontecer. E se acontecer, é porque Deus está nos corrigindo nessa manhã. Que nós devemos mudar, que nós devemos nos converter, que nós devemos deixar essa vida de falar o que não deve, de falar demais e parar de falar coisas que não sabe. Pois todo aquele que fala algo tem que ter base do que fala, certeza do que fala, convicção do que fala, para que a obra de Deus não venha sofrer dano ou consequência alguma.